Glória a Deus, que a paz e a graça vos sejam multiplicados, amém? Vamos para mais um dia de leitura do livro Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Estamos na unidade 10 e a aula é do dia 4, né? O Corpo de Cristo, parte 2. Deixa eu orar por você, Pai. Graças te dou por essa vida que está acompanhando junto comigo essa leitura. Abençoa-os de maneira que sejam todos edificados e fortalecidos para colocar em prática a tua vontade na vida deles e o teu propósito, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos para a leitura. Paulo escreveu à igreja em Coríntios um corpo local e disse: Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente seus membros. 1 Coríntios 12, 27. Assim como seu corpo físico precisa de cada um de suas partes a fim de viver uma vida normal e saudável, assim a igreja precisa de cada um dos seus membros a fim de viver uma vida saudável e normal. Nenhum membro pode dizer a outro: não tenho necessidade de ti, separado dos outros membros da igreja. Você não será capaz de experimentar a inteireza de vida que Deus planejou para você. Quando falta um membro ou ele não está funcionando como Deus planejou, o resto do corpo vai ficar carente da vida completa que Deus planejou para a igreja. Deus colocou membros no corpo onde Ele quer. Se Ele faz de uma determinada pessoa um olho, o Espírito Santo separará essa pessoa para ver. Se Deus faz de uma pessoa um ouvido, o Espírito Santo vai equipá-la para ouvir. Se Ele faz de alguém uma mão, o Espírito Santo vai equipá-la para que funcione como mão. Nos textos dos Novos Testamentos, relacionados com o corpo de Cristo, a obra do Espírito Santo é capacitar alguém para funcionar em relação à tarefa que Deus lhe dá no corpo. Nem todos são apóstolos ou profetas ou mestres, mas cada um tem uma função dada por Deus. Cada um funciona onde Deus o põe no corpo, de modo que o corpo inteiro funcione articulado, como deve funcionar. Vem a primeira tarefa aqui, eu vou explicar para você e depois vou colocar aqui as colunas. A seguir estão algumas declarações que poderiam ser proferidas por membros de uma igreja. Elas podem refletir uma compreensão errada sobre a igreja como o corpo de Cristo. Se você ouvisse um membro de sua igreja fazer uma das declarações do lado esquerdo, qual dos princípios bíblicos relacionados no lado direito você poderia usar para ajudar a pessoa a compreender a intenção de Deus sobre o funcionamento da igreja? Você pode indicar mais de um princípio a ser aplicado. Escreva o número correspondente ao princípio antes de cada declaração, à esquerda. Se você concorda com a declaração, escreva concordo ao lado dela. Se você tem sérias ponderações sobre qualquer uma das declarações, escreva na margem para discussão na reunião do seu grupo. Declaração A. Acho que deveríamos limpar o rol de membros de nossa igreja, retirando o nome daquelas pessoas que não a frequentam mais. Declaração B. José se meteu em problemas e transgrediu a lei. Não me importa que ele tenha de ficar preso. Letra C. Acho que deveriam me eleger presidente do corpo diaconal. Afinal de contas, sou um membro fiel desta igreja há 42 anos. Letra D. Se não posso ser professor da escola dominical, então não venho mais a esta igreja. Letra E. Não me importa que o resto do corpo pense que Deus o está levando a me pedir para servir nesse cargo. Eu nunca fui, tenho certeza de que não seria capaz de desempenhar essa função. Não tenho os talentos necessários. Letra F. Se essas 10 famílias não podem concordar com a maioria
O problema é delas. Nesta igreja, quem manda é a maioria. Se não gostam do que estamos fazendo, podem ir embora para outro lugar. Letra G. Considerando que Deus me disse qual é sua vontade para esta igreja, o que você tem de fazer é me ouvir. Quem não concorda comigo não é espiritual e está fora da vontade de Deus. Princípios. O primeiro, o Espírito Santo decide a quem dar as tarefas e capacita as pessoas a realizarem a obra de Deus. 2. O corpo é uma unidade feita de muitas partes. 3. Os membros do corpo não decidem qual deve ser sua função no corpo. 4. Deus põe os membros no corpo no lugar que quer que eles estejam. 5. O corpo não está completo a não ser que estejam ali todas as pessoas que Deus deu a ele. 6. Os membros do corpo precisam todos uns dos outros. 7. O corpo deve estar sempre unido, deve formar uma unidade e não estar dividido. 8. Os membros do corpo devem dedicar-se de forma igual uns aos outros. 9. Os membros do corpo têm tarefas diferentes dadas por Deus para o bem do corpo inteiro. Amém? Você verá aí, sinaliza qual é o princípio de cada uma das declarações. Se você precisa de uma resposta, tá aí. Creio que cada uma das declarações da coluna da esquerda reflete uma compreensão incorreta da igreja como corpo de Cristo. Alguns dos princípios que eu usaria seriam: A, princípio 5, B, o 8, C, o 3 e o 4 também, D, 1 e 3, E, 1, F, 7, G, 2, 5 e 6. Sempre que você avalie a maneira como a igreja funciona, deve ter em mente pelo menos 3 questões. Quais são essas questões? Vamos lá, deixa eu colocar aqui para você. Primeiro, Jesus é a cabeça do corpo. O corpo tem de ser centrado em Cristo. Segunda, uma grande preocupação que Deus tem é que o corpo mantenha sua unidade de propósito. Terceira, o amor, como descrito em 1 Coríntios 13, deve prevalecer sempre. Os membros do corpo devem se amar uns aos outros como amam a si próprio. Amém? Glória a Deus. Na lista das 3 preocupações assim, marque uma ou 2 palavras-chave em cada uma, de modo que elas venham ajudá-lo a se lembrar de todas as 3. Ao ler as respostas seguintes, sublinhe as declarações que poderão ajudá-lo a funcionar corretamente no corpo de Cristo. Se você tiver perguntas ou ponderações, anote na margem a fim de discuti-la na reunião em grupo. Letra A. Aí se você vai me ouvir agora e você vai gravar, marcar, escrever o que te ajuda a ser como um corpo, tá bom? Letra A. Acho que deveríamos limpar o rol de membros de nossa igreja, retirando o nome daquelas pessoas que não a frequentam mais. A primeira pergunta que esta igreja tem de fazer é se essas pessoas são membros do corpo de Cristo, se são crentes mesmo, se Deus as acrescentou ao mesmo corpo a quem você pertence, porque ali é o lugar onde Ele quer que elas estejam. 1 Coríntios 12, verso 18. Que direito você tem de tirá-las dali? A igreja precisa de todos os membros que Deus deu ao corpo. Princípios 5 e 6. Esta igreja deve orar e pedir a Deus para lhe mostrar como trazer esses afastados de volta à comunhão ativa. Letra B. José se meteu em um problema e transgrediu a lei. Não me importa
que ele tenha de ficar preso. Quando o membro sofre, todos sofrem com ele. 1 Coríntios 12, 26. Mesmo que esse sofrimento seja consequência de pecado, os membros do corpo de Cristo têm o mandamento de se amarem uns aos outros. Leia 1 Coríntios 13. Se você quiser ver qual deve ser a resposta em amor no corpo de Cristo, você deve dedicar-se a todos os membros do corpo e preocupar-se com eles. Aí aqui mais uma partezinha da tarefa diz assim: você tem se lembrado de sublinhar as declarações que poderão ajudá-lo a funcionar corretamente no corpo de Cristo? Lembre-se de fazer isso. Mais tarde pedirei a você para rever esse material. Vamos lá, não esquece de sublinhar o que vai te ajudar, tá bom? C. Acho que deveriam me eleger presidente do corpo diaconal. Afinal de contas, sou um membro fiel desta igreja há 42 anos. Isso pode ser um desejo egoísta. Nós servimos a Deus na igreja ao sermos designados por Ele para determinada função. Princípios 3 e 4. Nós não a escolhemos. Se a intenção de Deus é que você sirva em determinada função, a cabeça, Jesus Cristo, pode levar o resto do corpo a descobrir essa intenção. Você vai confiar e deixar que Ele faça a escolha por meio do corpo. Você sublinhou aí? Né? Letra D. Se não posso ser professor da escola dominical, não venho mais a esta igreja. A igreja precisa ser sensível ao que as pessoas percebem que Deus quer que faça. Os princípios 1 e 3 chamam nossa atenção para o fato que Deus é quem decide onde cada um deve atuar no corpo. Precisamos confiar que Deus irá fazer com que o corpo fique sabendo o que Ele quer. Qualquer indicação deve ser resultado de muita oração para poder discernir a vontade de Deus. A igreja e a pessoa têm de buscar a vontade de Deus com muito cuidado e confiar em que Ele revelará claramente sua vontade. Amém? Glória a Deus. Vamos mais aqui, letra E. Não me importa o que o resto do corpo pense que Deus está levando a me pedir para servir nesse cargo. Eu nunca fui, tenho certeza de que não seria capaz de desempenhar essa função. Não tenho os talentos necessários. E aqui diz assim: um problema que geralmente enfrentamos no corpo é que raramente vemos Deus atuar. Vemos apenas as pessoas atuarem, mas devemos procurar ver Deus atuando no meio do seu povo. O princípio 1 aponta para o fato de que o Espírito Santo capacitará a pessoa para executar a tarefa que Deus está lhe dando. O simples fato de você nunca ter feito determinada coisa antes ou de você não acreditar que tem as habilidades necessárias não significa que Deus não esteja lhe dando aquela tarefa. Tenha as habilidades necessárias não significa que Deus não esteja lhe dando aquela tarefa. Moisés apresentou algumas alegações, como esta, quando Deus o chamava junto à sarça ardente. Leve muito a sério o que o corpo sente ser a vontade de Deus. Apresente a Deus aquilo que o corpo está sugerindo e confie em que Deus vai guiá-lo de forma correta. Esteja pronto a responder como quem responde ao Senhor. Sirva com todo o seu coração, como quem serve ao Senhor. Aquele lugar na vida da igreja pode se tornar um dos mais extraordinários lugares da atividade divina. Não faça as coisas apenas para fazer o trabalho, faça-o para o Senhor. Ensinar um grupo de adolescentes rebeldes pode se tornar uma responsabilidade especial dada por Deus. Pouco depois de eu ter começado a ensinar o grupo masculino de adolescentes de uma igreja na Califórnia, 23 adolescentes da pesada, mesmo entraram e se sentaram lá no fundo do salão, nenhum deles era crente. Deus me colocou no meio de um grupo de jovens sofridos. Em 3 meses,
22 dos 23 adolescentes tinham conhecido Deus. A vida deles mudou de tal forma que sua gangue, os Intocáveis, se desfez. A área da cidade onde eles moravam tinha um índice de criminalidade muito alto. Esse índice caiu vertiginosamente quando Deus salvou esses 22 rapazes por meio de Jesus Cristo. Deus pode mostrar-se em qualquer lugar na vida da igreja em que você esteja pronto a permitir que Ele coloque sua vida. Peça a Deus para preencher aquela posição e aquele cargo no trabalho da igreja com a divina presença. Você pode ser o catalisador para transformar totalmente a igreja. Tem aqui mais uma tarefa, nem sei se eu tirei foto dela, deixa eu ver. Não tirei. Pronto. Aleluias. Nas declarações de A até E, o que você sublinhou que pode ajudá-lo a funcionar de maneira mais eficiente no corpo de Cristo? Você vai escrever aí no seu caderno o que você achou que vai te ajudar, tá bom? Letra F diz assim, ó. Se essas 10 famílias não podem concordar com a maioria, o problema é delas. Nesta igreja, a maioria é quem manda. Se eles não gostam do que estamos fazendo, podem ir embora para outro lugar. A igreja funciona liderada pela cabeça Jesus Cristo. Geralmente, resolvemos pelo voto da maioria, porque não queremos esperar que a cabeça tenha tempo para convencer todo o corpo a respeito de sua vontade. Se estamos dispostos a sacrificar a unidade do corpo a fim de que a maioria possa fazer as coisas a seu modo, nós não estamos levando 1 Coríntios 12, princípio 7, a sério. Jesus não pediu pela unidade da igreja em João 17, a fim de que o mundo pudesse crer nele. Deveríamos ter essa mesma preocupação com a unidade. Conceda tempo a Jesus, a cabeça, para ele convencer todos. Quando ele tiver levado o corpo todo a compreender sua vontade, então será tempo apropriado para se prosseguir. Cada membro da igreja é uma pessoa preciosa para Deus. Amém? Sublinhou aí o que pode ajudar? G. Considerando que Deus já me disse qual é a sua vontade para esta igreja, o que você tem de fazer é me ouvir. Quem não concorda comigo não é espiritual, está fora da vontade de Deus. Os princípios 2, 5 e 6 aplicam aqui. Quando o olho começa a ver, ele tem a tendência de dizer: mão, por que você não vê o que eu estou vendo? Você não é espiritual. Então, a pobre mão responde: eu não estou vendo porque sou mão. O olho se esqueceu de que o corpo não é uma parte só, mas muitas. 1 Coríntios 12, 14. O Espírito de Deus se manifesta a cada pessoa porque, para o bem comum, quando o olho vê, não é para si mesmo. A sua visão é para benefício do corpo, não para seu próprio. Assim ele não pode dizer: dou graças a Deus porque tenho o dom de ver. Gostaria que todos os membros do corpo pudessem ver também. A visão existe para o benefício do corpo. Todas as outras partes do corpo dependem de que o olho lhe diga o que está vendo. Como ilustrei com a parábola dos trilhos do trem no primeiro dia, o olho dificilmente vai captar o quadro inteiro do que Deus tem para a igreja. O corpo precisa que todos expressem o que sentem. Quando a igreja junta o que cada um sente, então o corpo conhece perfeitamente qual é a vontade de Deus. Nenhuma pessoa em particular pode conhecer toda a vontade de Deus para a igreja. Os líderes entendem a vontade de Deus para a igreja quando ouvem os membros expressarem o que estão experimentando na vida corporativa. Eu posso vir com um coração sincero e compartilhar o que sinto que Deus está dizendo, por intermédio como pastor, mas nunca vou pensar que sei tudo o que Deus tem para a igreja. Eu compartilho e então ouço o que o resto do corpo tem a dizer. Frequentemente descubro que ao juntar o que Deus está dizendo por
meu intermédio, como o que ele diz, por outra pessoa temos a vontade de Deus. Nenhum de nós conhecia a vontade de Deus de forma completa. Em outras ocasiões, compartilho e reconheço que o Senhor quer que comecemos a fazer alguns ajustes, mas ainda não é o momento de se começar o trabalho. Quando Deus leva o corpo à unidade, sabemos que este é o tempo certo. O que eu percebo que Deus quer que façamos pode não estar errado, só não está completo ainda. Eu preciso ouvir o que os outros membros estão dizendo, a fim de entender completamente o que Deus está me dizendo. Vamos para a tarefa então? Faça uma revisão do que você sublinhou anteriormente. Se as perguntas aplicarem a você, responda ao seguinte: que dúvida você gostaria de discutir na reunião de seu grupo? 2. Mencione uma coisa que você acha que Deus gostaria de mudar na maneira de sua igreja funcionar no corpo. 3. Não coloquei aí, mas vou falar aqui para você. Mencione algo que você acha que Deus quer que você faça de maneira diferente no seu modo de se relacionar com os outros membros do corpo de Cristo, sua igreja. Agora faça uma revisão do estudo de hoje, identifique, e aí tem essas 3 perguntas que a gente sempre faz no final da aula. Eu quero ir para o resumo. Aqui o resumo. Jesus é a cabeça do corpo. Deus se preocupa muito em manter a unidade do corpo. Um amor inspirado por Deus deve reinar no corpo. É Deus quem decide onde devo atuar no corpo. Eu entendo a vontade de Deus para o corpo quando ouço todos os membros expressar o que estão experimentando na vida corporativa. Cada membro é precioso para Deus. Glória a Deus. Deixa eu orar por você. Paizinho querido, a Ti eu entrego a vida de cada um dos Teus filhos, capacita-os para viver Teu sobrenatural. Que eles possam executar a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até amanhã.